Acabei de falar do presidente Lula, como você sabe, ele está se recuperando de uma cirurgia de emergência para drenar um hematoma na cabeça. Para a gente tirar as dúvidas, eu vou conversar agora com o Dr. Lucas Vasconcelos, neurocirurgião do Hospital Sírio-Libanês, aliás, onde está internado o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Dr. Lucas, muito boa tarde ao senhor, tudo bem? Tudo ótimo, Nelson. Muito obrigado pelo convite. Uma boa tarde a todos. Imagina, nesse momento a gente precisa de quem entende do assunto para nos explicar, né? Porque as dúvidas geralmente são sempre muito grandes, né? E aqui que eu queria perguntar para o senhor, essa cirurgia pela qual o presidente passou, ela é de que forma, em que região foi, que consequências podem haver, enfim, como é que se chegou à decisão de se fazer uma cirurgia? A cirurgia que o presidente Lula foi submetido é um hematoma subdural crônico, a drenagem de um hematoma subdural crônico. Essa lesão provavelmente teve início no trauma ocorrido no dia 19 de outubro em Brasília, quando ele foi avaliado e diagnosticado com um pequeno hematoma. Este hematoma subdural foi tratado de forma conservadora. Porém, essa hemorragia intracraniana, ela progrediu e houve um aumento do seu volume com início de sintomas neste final de semana. Os sintomas foram desconfortos, alteração da parte cognitiva, da marcha e dores de cabeça. Ele foi avaliado por um colega neurocirurgião que teve o diagnóstico de uma lesão um pouco volumosa e que deveria ser tratada de imediata pelo risco de um aumento e aí sim de uma lesão e algum comprometimento mais grave. Mas o mais importante, ele foi tratado, ele foi diagnosticado rapidamente e a lesão é superficial. Ela é uma lesão entre o cérebro e o osso, entre a caixa craniana e o tecido cerebral do presidente. Esta lesão tratada, ela não gera lesões, não gera sequelas e a recuperação é rápida. Então, é uma boa notícia e a expectativa é que nada ocorra ao longo dos próximos dias e que ele tenha uma recuperação plena e um retorno às suas atividades sem nenhuma sequela e com tudo preservado das suas funções neurológicas. Ainda por curiosidade, a gente tem aqui a caixa da cabeça, não, do cérebro. Houve algum corte nessa caixa ou não houve necessidade? Sim. O relatório médico indica que foi realizada uma craniotomia. Para se realizar uma craniotomia é necessário fazer um corte. Geralmente é uma meia-lua, é um corte arredondado para que tenha espaço para que essa craniotomia abra como se fosse uma janela para expor o hematoma e consiga, assim, drenar de forma completa. Perfeito. Não, só para a gente até tem aqui, o senhor falava dos sintomas, né? Eu acho que foi importante o senhor explicar onde que foi, como foi. E aqui são os sintomas que o senhor até chegou a citar, né? Desse problema de uma hemorragia intracraniana, dor de cabeça progressiva, vômito, mal-estar, perda de consciência, tontura e vertigem, confusão mental, pupilas dos olhos de diferentes tamanhos, dificuldade para falar, perda de movimento e paralisia. Dá para se comparar a um derrame, doutor? Quando falamos em derrame, nós geralmente estamos nos referindo a uma hemorragia intracerebral, dentro do parênquima cerebral. Um derrame seria algo muito mais grave do que o que realmente aconteceu. Então, não usamos a expressão e o termo derrame neste caso. Colocamos como uma hemorragia superficial
ao tecido cerebral do paciente. Então, Fala, são né? cirurgias um pouco diferentes. Não, sim, então, e aí é dentro da massa, então, só para a gente entender melhor, Isso. então, o que o presidente teve, ele é superficial, ele está entre o crânio e a massa, e o que em um derrame seria uma parte mais aprofundada da massa. Isso. E quando há um derrame, a necessidade de drenar esse derrame com lesão do tecido cerebral, gerando muitas vezes alguma sequela, o que não houve, e isso é uma ótima notícia para todos. Sim, eu acho que agora ficou bem explicado, porque havia eu até passei aqui nos corredores antes de entrar no ar, né, aí me perguntavam, foi um derrame que ele teve? Eu falei, eu não sei, eu vou ter um médico que eu vou perguntar isso a ele, exatamente para que a gente possa tirar essa dúvida, né? Então vamos partir agora. Oi, doutor, você ia falar? Quando falamos em derrame, Nelson, temos dois tipos de derrame que os médicos costumam se referir. Um derrame hemorrágico, onde há um sangramento, e um derrame isquêmico, quando há uma falta de irrigação cerebral e uma lesão do tecido por falta de nutrientes. Então, tem o derrame hemorrágico e o derrame isquêmico. Neste caso, foi uma hemorragia, como você enfatizou, entre o tecido cerebral e a caixa craniana, na superfície do cérebro. O que aumenta a pressão ali, né? Exatamente. Você tem um líquido no local que não deveria estar, né? Então, você aumenta a pressão, aumentam as dores e tudo mais. Aqui que eu queria falar com o senhor, porque eu até, a despedida aqui do Gustavinho, antes, quando a gente falava a respeito do futebol, do esporte, né? Eu tenho um primo, né? Infelizmente faleceu, médico, né? Como o senhor, num churrasco, caiu, bateu a cabeça, não sentiu nada, levantou, continuou fazendo churrasco, jovem, com 50 anos, mas uma semana depois ele teve lá um problema e morreu exatamente por conta de um hematoma, não lembro agora qual foi a causa da morte, mas foi na cabeça, né? Então a gente tem que tomar muita atenção quando bate a cabeça, seja em que idade for, né? Isso mesmo, Nelson. E o que você acabou de contar, essa história trágica de um parente seu, a história é um pouco diferente. A gente está ouvindo falar de um paciente jovem que teve um trauma e que teve uma morte precoce. Ou seja, ele teve uma hemorragia subdural aguda, um grande volume de sangue novo inundou o cérebro e gerou a lesão cerebral. O hematoma subdural agudo, que é muito comum em jovens com traumatismo craniano, ele tem uma mortalidade de 90%. Já o hematoma que o presidente apresentou, que é num paciente com mais idade, é um hematoma subdural crônico. Ou seja, aquele hematoma que vai se formando por um período prolongado, por dias e semanas. Esse hematoma geralmente tem início com uma pequena hemorragia, que é o que aconteceu no dia 19 de outubro, e essa hemorragia, ela é um meio hiperproteico. O líquido do cérebro, que envolve o cérebro, vai se acumulando no meio dessa hemorragia por osmose, e esse volume vai dia a dia aumentando, até chegar o momento que o paciente começa a ter queixas e sintomas. E aí sim é a hora imediata de tratar o paciente. Eu trouxe aqui naquela lista que nós mostramos aqui, inclusive na que o senhor também discorreu, vários motivos, né, para que a gente tome muita atenção. No caso do presidente, óbvio que ele tem ali um aparato de saúde muito grande, né? Ele tem a todo instante fazendo exames. Se a gente falar para um brasileiro normal, né, que necessariamente pouco vai ao médico, né, e que tem ali uma queda momentânea e tudo mais, qual é o principal sinal que pode acender um alerta, não só a ele, mas a família principalmente, visualmente, que a gente pode perceber até uma coisa errada com essa pessoa, precisamos ir imediatamente a um médico?
sempre ficar alerta, Nelson, a trauma craniano evoluindo com dor de cabeça, uma dor de cabeça que tem uma piora, dificuldade na fala, dificuldade para deambular, perda de força. Esses são os principais sintomas. Toda pessoa que tiver um trauma craniano e evoluir com dor de cabeça, perda de força, confusão mental, náusea, vômitos, procure um pronto-socorro imediatamente para ser avaliado, investigado e, se necessário, tratado com a cirurgia. Encerrar agora, doutor. Eu trouxe um caso de um parente meu, né, jovem, 50 anos, e nós temos o presidente com mais idade, obviamente, e o senhor disse, olha, são situações diferentes, né? A situação do presidente, vamos trazer aqui para uma realidade da nossa população, de pessoas mais idosas, que não necessariamente procurem imediatamente o atendimento médico. Essa evolução que o senhor disse que vai ocorrendo ali de uma forma lenta, ela terá consequências muito graves lá na frente se não se levar imediatamente, né? Sim. Todo paciente idoso que tenha um trauma craniano tem que ficar em observação rigorosa por parte da família do seu nível de consciência. Geralmente, a perda de consciência, a confusão e a perda de força vai ocorrer ao longo do próximo mês. Geralmente 4 semanas, um pouco mais. Porque, como eu disse, esse pequeno sangramento que ele teve, esse pequeno trauma, que aparentemente não gerou nenhuma lesão pior, ele vai aumentando ao longo dos dias. E ele vai dar os sintomas quando passar mais ou menos um mês, e depende da característica de cada pessoa e da característica do hematoma também, é claro. Dr. Lucas Vasconcelos, neurocirurgião do Hospital Sírio-Libanês, queria lhe agradecer profundamente, né, por dedicar do seu tempo um pouquinho para a gente, para explicar, trazer um pouquinho dessa aula, né, e detalhar os fatos que levaram a essa cirurgia do presidente, inclusive fazer um alerta à população dos riscos que a gente tem, que a gente às vezes nem percebe, bate a cabeça e passou uma dorzinha ali momentânea, às vezes faz um galo, né? Faz um galo, põe um gelinho ali, mas tem que tomar muita atenção. Muito obrigado, viu, doutor? Eu agradeço a oportunidade, Nelson, de esclarecer todo mundo, de tranquilizar a todos, e esperamos que em breve o presidente esteja em plena condição e trabalhando de novo para o nosso país. Muito obrigado, Nelson, e a Band News pelo convite. Imagina, obrigado ao senhor.